20º domingo do tempo comum, ano B. Leitura para 18 de agosto de 2024 com o tema: Abraçar os caminhos de Jesus é sabedoria. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras, essas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. E vão compartilhando. A primeira leitura do livro de Provérbios, capítulo 9, versículos de 1 a 6. A sabedoria edificou sua casa e levantou 7 colunas. Abateu seus animais, preparou o vinho e pôs à mesa. Enviou as suas servas a proclamar nos pontos mais altos da cidade: quem é inexperiente, venha por aqui. E aos insensatos ela diz: vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Venha seguir o caminho da prudência. Irmãos e irmãs, nesta leitura somos chamados a fazer uma escolha sábia para poder seguir o caminho da sensatez e da prudência. O chamado é para entrar na casa da sabedoria. Esta casa tem 7 colunas. Nelas são abatidos os animais e preparados a mesa para o banquete. Esta casa representa o Templo de Jerusalém. Representa as nossas comunidades hoje. O chamado é para que sejamos sábios e passemos a viver de acordo com a lei de Deus. O chamado é para assumir a missão e sair a serviço da sabedoria de Deus, e não o contrário. A segunda leitura é de Efésios, capítulo 5, versículo de 15 a 20. Irmãos, vede bem como procedeis. Não viveis como insensatos, mas como pessoas inteligentes. Aproveitai bem o tempo, porque os dias que correm são maus. Por isso não sejais irrefletidos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, que é causa da luxúria, mas enchei-vos do Espírito, recitando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em vossos corações, dando graças por tudo e em todo o tempo. A Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o convite é para que deixemos a vida do homem velho, a vida que leva para os projetos do pecado e da morte. É preciso que estejamos a serviço do homem Jesus Cristo, que veio quebrar as tradições maldosas sustentadas pelos fariseus e pelos sumos sacerdotes, que fazia alianças interesseiras e que fortaleciam leis vigiadas pelos fariseus. No tempo de Jesus, a classe religiosa que zelava do templo chegava a impor sobre o povo algumas centenas de leis, como o dízimo do cominho, da erva doce e do hortelã. E Jesus dizia: façam tudo isso, mas não se esqueçam da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Pague o dízimo, mas não se esqueça de cumprir a lei de Deus. Pague o dízimo, mas não seja um peso a seus irmãos. Assim, o chamado do homem novo para assumir a vida de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 6, de 51 a 58. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como ele pode dar-nos a sua carne e comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que come da minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Irmãos e irmãs, Jesus convida a não abraçarmos convites do alimento que perece, mas para caminharmos em busca do alimento que dá a vida eterna.
O cristão missionário deve estar sempre em busca do pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Na instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, Jesus nos revela que uma das condições para participarmos do banquete eucarístico é de nos tornarmos servos. E ele dá o exemplo lavando pés dos apóstolos. Jesus depois se declara ser o pão vivo que desce do céu para dar aos homens a vida definitiva. Revela ser ele mesmo esse pão. Era muito agressivo para aquela época a declaração de que tinham que comer sua carne e beber seu sangue. Estas palavras só passarão a ser compreendidas, a ter sentido, quando acontece a instituição da Eucaristia, onde Jesus abençoou o pão e diz: tomai e comei, isto é meu corpo. Depois pega o vinho, abençoa e diz: tomai e bebei, isto é meu sangue. Comer a carne deve nos lembrar em assumir a realidade carnal humana. O ser humano deve fazer parte profunda da nossa missão. A nossa comida agora é resgatar a humanidade das pessoas que estão sendo desumanizadas pelas estruturas geradoras dos sistemas de morte. Beber o sangue deve nos lembrar que a nossa missão humana é de trabalhar para que o sangue e suor daqueles que vivem do trabalho precise ser defendido e valorizado. Comer e beber é valorizar, é abraçar e é vivenciar as causas do reino do Pai. A vida de Jesus foi caminhar pelas estradas da vida daqueles que tinham negado o pão e o vinho. A vida de Jesus foi de caminhar pelas estradas da vida dos que eram dominados pelas doenças, pela miséria, pelas negações religiosas, pela condenação de sistema que abandonavam as ovelhas. Hoje, muito mais que antes, somos chamados a abraçar o chamado de Jesus e fazer com que a nossa missão ajude os irmãos e as irmãs a voltarem para o convívio da justiça, do direito e da paz. Precisamos, em nossa missão evangelizadora, revelar o Cristo pão da vida, revelar o Cristo luz do mundo, revelar o Cristo que é o caminho para o Pai. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus seja com todos. Amém.